Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à Semana Ouço Passar em 2021, mas antes disso, peraí que eu quero saber uma coisa sua. Você já pensou em 2021 ainda conquistar o cargo dos seus sonhos? Você já pensou, olha só, Glau, você se tornar policial federal ou policial rodoviário federal ainda esse ano, eita, coisa boa, virar o ano com 10 mil, 12 mil no seu bolso todos os meses, podendo dar tudo que você sempre quis, tudo que você sempre idealizou para as pessoas que você ama e para você poder ainda esse ano tá transformando totalmente a sua vida. Então, se você já pensou isso, se você quer realizar isso, fica com a gente nessa Semana Ouço Passar em 2021, que a gente vai te contar tudo o que você precisa saber para ser aprovado ainda esse ano, galera. Dá tempo de ser aprovado esse ano ainda, não é isso, Glau? É isso aí. Para começar, a gente vai se apresentar porque muita gente aqui pode não conhecer a gente, não conhecer a nossa história, então é necessário que a gente se apresente. Vamos lá, meu nome é Glau Dias, eu sou da região serrana do Rio de Janeiro, eu sou formada em Educação Física, nada a ver com a área de concurso, principalmente da área policial. Eu tive meu estudo básico sempre em colégio público, educação nunca foi algo assim que eu dava tanta atenção. Mas quando eu fiz 26 anos, eu percebi que eu precisava dar um rumo na minha vida e aí comecei a estudar para concurso público, especificamente para a Polícia Federal. Eu não tinha base, eu não sabia como começar, eu só comecei. E dentro de um ano eu percebi que eu só sentei e estudei, como muita gente fala na internet, é só sentar e estudar. Mas não foi bem assim. Um ano estudando, eu percebi que eu não tinha praticamente nenhum tipo de resultado. Eu só estava acumulando materiais e materiais, cadernos e volumes de videoaula, volumes de PDFs e muita coisa, mas o conhecimento que é bom mesmo, que eu precisava aplicar na minha prova, eu não sabia. E aí eu percebi que eu precisava de uma estratégia de estudo. Comecei a pesquisar sobre estratégias e em 2 meses, estudando da maneira correta, como tem que ser, eu obtive minha primeira aprovação na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Meses depois, eu fui aprovada também na Polícia Federal. E na Polícia Federal, na Academia de Polícia, eu conheci o Diego. Agora eu vou passar a bola para ele. Exatamente. Galera, olha só. Meu nome é Diego Borges, tá? O pessoal me conhece como DB e a minha história é tipo assim, totalmente diferente de um concurseiro que já foi criado para ser concurseiro, né? Aquela pessoa que desde novinha ali tá estudando, que os pais estão sempre em cima e você tá naquela pegada dos estudos. Não, olha só, eu fui atleta de futebol logo cedo, com 15 anos de idade, eu fui morar em Portugal, longe dos meus pais, sozinho, mas só que lá eu aprendi muita coisa. Foi através do esporte que eu consegui ter muita disciplina, foco, saber que a gente precisa abdicar de muitas coisas para conseguir conquistar os nossos sonhos. Só que por alguns motivos pessoal, minha carreira acabou desandando, acabei voltando para o Brasil, joguei alguns clubes aqui no Brasil e em certo momento voltei para João Pessoa. Quando eu cheguei em João Pessoa, minha mãe falou assim, Glau, meu filho, por que você aproveita que tá jogando aqui em João Pessoa e vai estudar? Sempre mãe, né? Aquele coração de mãe. E aí eu peguei e disse, não mãe, eu quero ser jogador de futebol. Mas aí um certo dia eu disse, beleza, vou estudar. E aí eu entrei em Educação Física, galera. Quando foi o terceiro período de Educação Física, eu chamei meus pais e disse assim, eu só quero algo relacionado a esporte se fosse para eu ser atleta, tá? Sem nenhum preconceito com a educação física. Glau é formado em educação física, para quem não sabe. Só que era algo que, tipo, sabe, foi um divisor de águas que eu disse assim, não, só quero esporte se for para ser atleta. Queria uma nova vida. Exatamente. Queria mudar de chave. E daí já eu pego uma sacada muito grande. Tem muita gente que ali, era um aluno ruim no ensino médio, no ensino fundamental e acha que não tem jeito. Mas só que tem jeito sim. Porque, galera, o que passou. Conheço muitas pessoas que eram CDFs. Sabe o que é CDF, né? Aquele cara que é crânio mesmo. E, tipo, não conseguiram obter sucesso na vida. O sucesso não é determinado pelo que você fez lá no ensino médio, no ensino fundamental. São suas atitudes a partir de agora, de hoje pra frente, tá? Mas voltando pra minha história. E aí eu peguei e fui fazer direito. Eu era igual a muitos de vocês que estão assistindo a gente aí. Glau, eu não sabia o que era um vade-mecum. Quando eu vi aquele tanto de ler, eu disse, lascou. Por quê? Porque eu odiava a leitura, eu não gostava de ler, tá? Foi de um certo momento da minha vida pra frente que eu passei a ler, gostar de leitura e querer mais conhecimento e conhecimento. E aí, beleza, eu entrei em Direito e comecei lá, né, daquele meu jeito desenrolado, a estudar para as provas. Eu era aquele aluno que estudava só para a prova, então se você aí, tipo, na semana da prova da sua faculdade que você estuda, eu era desse mesmo jeito. Até que eu comecei a me interessar, voltei a jogar bola, meu pai pegou câncer, resolvi parar de vez e disse, vou ficar nos estudos. E quando eu estava nos estudos ainda, surgiu a oportunidade de eu ir pro comércio. Meus pais tinham um comércio ali popular, eu disse, vou pro comércio. Pra vocês verem como minha vida foi louca. Atleta, educação física, direito,
comércio, só que aconteceram várias coisas e parece que são os caminhos de Deus, eu acredito muito nisso, né? Com certeza. E aí eu peguei e voltei e fui para os estudos. Quando foi no 6º período de Direito, eu acabei fazendo uma prova de estágio para a Procuradoria da Fazenda Nacional e passei. Sério? Desse jeito, surpresa. E se alguns colegas meus de faculdade estiverem assistindo aí, vão saber que eu tô falando extremamente verdade. Eu fui fazer, cheguei atrasado na sala, a mulher deixou eu entrar, passei e acreditem, eu era de universidade particular, outra coisa, tá? Universidade particular não era tão renomada e eu fui primeiro lugar. Eita, E eu disse, eu não acredito, já foi minha primeira aprovação, eu saí gritando. Galera, a sensação de ser aprovada é incrível. Eu me arrepio só de falar. Eu saí gritando e tipo, era uma coisa que eu nem queria, nem imaginava. E foi euforia. Minha mãe na hora deu vontade de chorar e tal. E foi só um estágio, beleza? Aí, quando chegou o 9º período lá de Direito, disse assim, vou estudar vou fazer OAB. Lembro disso. Foi desse jeito. E aí eu comecei, né, a pegar aquelas estratégias do futebol. Disse, esses estudos, eles precisam de estratégia e tal. Passei na OAB antes de me formar. Eita, e aí comecei a estudar para concurso. Só que aí entra aqui um grande lance agora, tá? Eu vou misturar a minha história, Glauco, no bate-papo aqui, já dando várias dicas para vocês perceberem. A gente vai dar várias dicas já na nossa história. Imagina o que vem por aí pela frente. É verdade. E aí eu comecei como vários aqui começaram. Por exemplo, eu comecei a estudar para concurso só por estudar. Eu não sei se tu passou por isso, assim, por exemplo. Eu não sabia o cargo que eu queria. Não, eu já comecei focada direto na Polícia Federal. Exatamente. E aí eu comecei, o que é que eu fiz? Não, se eu estagio na Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a advocacia pública, para quem não sabe, eu não vou entrar nessa área, eu vou estudar para isso. Mas, galera, passaram-se, assim, tipo, 4, 5 meses, eu não estava feliz, eu não conseguia, algo... né? Exatamente. E aí foi quando chegaram para mim e disseram assim, teu perfil é extremamente carreiras policiais, por que tu não começa a estudar para isso? Exatamente. E aí foi quando eu comecei a mergulhar no mundo, comecei a dizer, caramba, eu vou destrinchar isso, eu vou conhecer isso e aquilo. E aí eu me encantei, eu fiquei, sabe quando você fica com sangue nos olhos? Pronto, foi isso que aconteceu comigo. E aí começou a minha grande caminhada no concurso público. E o que é engraçado é porque tem alguns colegas que estudavam comigo na biblioteca já para concurso, e eu sempre dizia para os meus colegas, um dia eu ainda vou trabalhar ajudando milhares de alunos para passar em concurso público. Alguns até diziam assim, tu tá maluco? No dia que eu passar no meu concurso eu não quero mais nem olhar Eu já até escutei isso de um colega seu. Exatamente. E eu dizia, meu velho, eu vibro com isso e é isso que eu quero fazer. Eu quero virar referência nisso. Para vocês perceberem que a vida da gente, ela pode dar uma virada 360, só depende de você. E graças a Deus, hoje, eu e a Glau estamos vivendo esse sonho, né? Sim. E galera, tipo, como foi o Ouso Passar? Para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, eu fui aprovado em 5 concursos, então OAB, e passei em todas as searas de polícias. Eu passei em Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, tá? E a Glau passou em Polícia Civil e Polícia Federal. Mas não para por aí. Nesse tempo aí, tá? Eu acho engraçado que muita gente dizia assim já, porque tu já não trabalha com isso, não sei o que. Eu dizia, calma. Sabe aquele, tava dando o jab e tava esperando dar o direto? Eu convenci os meus irmãos a estudarem para concurso público, galera. Para vocês que não sabem, para quem tá chegando aqui agora, presta atenção. Meu irmão, é engraçado porque é tipo assim, foi incrível. Meu irmão, em 2017, estava jogando o campeonato pernambucano de futebol profissional. Tem uma foto dele até no Instagram dele, que é ele marcando grafite, aquele atacante lá que foi para a Copa do Mundo e tal. E aí ele tava infeliz também. Foi a mesma história que eu. E meu irmão sempre me teve como espelho. Aí ele voltou para casa, e aí a minha irmã, nutricionista, estudava para medicina. Passou na particular lá, só que galera, a particular era R$7.000 por mês, a gente não tinha condições disso. A gente sempre foi uma família de classe média, mas a gente, tipo, normal, a gente não tinha aquela capacidade de pegar R$7.000 e botar todo em um... É pesado. Exatamente. E aí o que é que aconteceu? Meu irmão começou a tentar estudar para medicina, quando deu um mês ele disse, meu amigo, eu não aguento não, biologia, química, não sei o quê. E aí foi quando eu disse, vem pra cá, vem pro meu mundo. Sentei com ele e mostrei, existe esse cargo aqui que é incrível, Policial Rodoviário Federal, tá? Tenho quase certeza que você vai se apaixonar por ele. E aí você vai estudar isso. Mostrei a Constituição Federal pra ele, mostrei alguns detalhes, ele disse, é isso que eu quero. Caramba, e a tua leitura do teu irmão foi muito legal, porque assim, realmente é o que tem a ver com ele, né? Hoje meu irmão é extremamente realizado. Para quem não conhece, é João Vitor, tá? É PRF. É extremamente realizado. Ele vive isso. Ele é apaixonado. Na folga dele, ele quer treinar, ele quer estar sempre evoluindo. Então, é incrível. Como eu falo, são os caminhos de Deus, né?
E aí, beleza, galera, só pra não ficar muito longo, que já tá ficando, mas é porque eu sempre me emociono e eu curto muito contar essa história. Aí eu botei meu irmão no caminho. E, galera, acreditem, 2018, autorização da prova da Polícia Rodoviária Federal, meio do ano, eu reuni todo mundo lá em casa, meu irmão, meu pai, minha mãe e minha irmã, e falei assim pra minha irmã, vem cá, deixa eu te mostrar esse cargo aqui. Porque minha irmã sempre nasceu assim, ela cresceu entre eu e meu irmão. Não, mente masculina. Né? Exatamente, então ela sempre foi desenrolada e tal, aí tipo, todo mundo olhou pra mim e disse assim, cara, tá maluco, Gabriela tá ali batendo na trave pra passar em medicina e não sei o que. Eu disse, eu acredito. Ela tem como passar. Falei, oxe, aqui, eu me arrepio. Se meu irmão estiver assistindo, meu irmão deve estar se emocionando, porque ele me chamou num canto e falou assim, Diego, já foi autorizado o concurso. É muita gente. Gabriela vai começar agora, ela não sabe nada. Minha irmã não sabia exatamente nada de concurso, pessoal. E eu disse, sim, dá. Por quê? Porque ela vai ter dedicação, empenho e orientação. Galera, orientação faz toda a diferença, tá? Eu já começo dizendo isso pra vocês. E aí, enfim, ela foi convencida por mim e aí estudou e era pau todos os dias. E ela estava na mesma situação que muitos de vocês, nota de simulado baixa, achava que não ia dar certo, muita coisa parecia grego quando ela estava lendo. E a gente foi seguindo e ela entendeu que era uma sequência, que era um processo e que precisava seguir um planejamento. A gente vai falar de vários erros para vocês ainda hoje, tá? Eu vou até concluir minha história aqui para a gente poder falar nisso. Ela entendeu que era uma sequência de processo e resumindo, meus dois irmãos foram aprovados na prova da Polícia Rodoviária Federal, essa última, em 2019, fizeram 91 pontos líquidos na banca CESP. Se você já está estudando aí, você sabe como é difícil fazer isso, porque uma questão errada não acerta. E hoje são policiais rodoviários federais, meu irmão e minha irmã, beleza? Então assim, vai. Tem um detalhe aí que é interessante, que você não permitiu que a Gabriela, principalmente, errasse. Exato. O fato de você estar ali, já sabendo como funciona, você errou por eles. Você, tipo assim, você fez as coisas, você percebeu, putz, não é assim. Aí você foi criando aquela experiência, aí na hora que a Gabi iniciou, você não precisou esperar ela bater a cabeça pra você ir lá. Exatamente. E tipo assim, e a pergunta de muitas pessoas, e como é que surgiu o Ouço Passar? Galera, o Ouço Passar, lembra que eu falei que eu tava só no JEB esperando dar o direto? O Ouço Passar surgiu nesse processo. Tá? Foi no processo de eu sentar, de eu criar todo um passo a passo para estudo, da gente cometer erros, de eu ver o que estava dando certo pro meu irmão, o que estava dando certo para minha irmã, o que estava dando errado, de eu pegar as dificuldades deles e trabalhar em cima disso. E aí foi surgindo o Ouço Passar. Depois que eu conheci Glau na academia de polícia, Glau chegou, Glau falava assim, caramba, eu aplicava dessa forma, eu fazia disso, as coisas foram se encaixando. O meu principal ponto foi que eu errei muito, eu fiquei um ano errando. Então, assim, tem muita gente que fala assim, revisão de tal maneira, já fiz e não deu certo. Revisão de tal... dificuldade em tal ponto, eu já tive e eu consertei de tal maneira. Então, assim, na minha bagagem, o que mais foi interessante foi eu ter ficado um ano batendo a cabeça, errando, porque falaram pra mim que era só sentar e estudar. E não é bem assim que funciona. Agora, Diego, o que eu acho muito legal na história dele é que são 3 pessoas, gente, são 3 irmãos. Mas eles são completamente diferentes. A dificuldade de Gabi não é a mesma que a de João, que não é a mesma que a de Diego. Então, assim, foi um apanhado que você teve ali, um ganho que você teve ali, que foi muito interessante. E tem detalhes importantes nisso aí, tá, galera? Tipo assim, meu irmão não foi só aprovado na Polícia Rodoviária Federal, meu irmão também foi aprovado na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá? E minha irmã na Polícia Rodoviária Federal. E aí vem a grande interrogação aqui que muita gente pergunta. Então quer dizer que sua irmã foi aprovada em 6 meses? Que só precisam de 6 meses para passar isso? Não! Tira isso da tua cabeça. Isso são coisas que pessoas querem usar como argumento para dizer assim, mentoria não serve, isso não serve. Não, tá? Minha irmã foi o caso dela. Deve ter pessoas que conseguiram passar com menos tempo, mas o meu irmão foi ali, desde 2017 que está estudando para conquistar essas aprovações. Cada um tem o seu tempo de maturação. O que você precisa saber é que você tem como evitar erros no meio do caminho, tá? Muitos alunos aí, o que é que fazem? Começam a estudar sozinhos, tá? Cometem muitos erros em 1 ano e meio de estudo, e quando chega em 1 ano e meio começa a aprender, aí depois 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e quando vê... Entendeu? É exatamente... o tempo que eu levei do início dos meus estudos até a prova foi 1 ano e 7 meses, beleza. Mas em 1 ano, exatamente 1 ano, eu demorei para montar caderno,
para fazer um monte de coisa, montar um monte de materiais e mal dava atenção porque realmente importava. Então, mais ou menos 7 meses eu estudei de maneira correta. Entre ali as fases do Rio Grande do Sul, que era uma correria danada, eu morava no Rio de Janeiro, então para ficar viajando para o Rio Grande do Sul era uma correria, mas nesse período que eu estudei da maneira correta, 7 meses. Então o que acontece muitos de vocês? Vocês perguntam assim, quanto tempo eu levo para passar para concurso público, em um concurso público? Quanto tempo você acha que eu demoro? Eu que não tenho base, você acha que eu demoro quanto tempo? Gente, isso é muito relativo, até porque as provas elas não são marcadas assim. Tem prova todo ano, tal mês. Não é bem assim. E se você não se preparar o quanto antes, você ficar pensando assim, mas eu acho que eu levo 1 ano, eu acho que eu levo 2. Ixi, mas se eu demorar 3, é muito tempo. Gente, qualquer tempo passa assim, ó. Exato. Passa muito rápido. E se você ficar deixando o tempo passar, aí que é problema. Exatamente. Aí vem outra indagação também que muita gente fala. Para eu passar em concurso público eu preciso de mentoria? Negativo. Só que, pensa comigo, se você é uma pessoa que já é extremamente disciplinada, se você é uma pessoa que consegue estudar de forma correta, se você sabe como revisar, se você realmente está acertando questões, que é o que importa para passar em concurso público, galera, o que importa não é muita teoria não, é saber acertar questões. Vai chegar lá no concurso e quem acertar mais questões vai conseguir ser aprovado. Se você conseguir ter disciplina, se você conseguir perceber que você está andando nos estudos, se você perceber tudo isso, você é uma pessoa que consegue estudar sozinho. Que não precisa da Exatamente. gente. Agora, se você tem algum desses problemas, se você tem algum desses... Tá acontecendo alguma dessas dificuldades na sua vida, realmente você precisa de uma pessoa que te oriente. Por quê? Porque isso é um investimento na sua aprovação e isso vai fazer total diferença. É verdade. E a gente pode listar aqui para vocês diversos erros que às vezes você nem sabe que é erro. Mas porque, assim, as pessoas às vezes têm mania, você já percebeu isso, de confundir o estudo da escola com o estudo do concurso público? Demais, estudo de escola, estudo de faculdade, que é tipo assim, você pega 2 capítulos de uma matéria e vai lá estudar para fazer uma prova. Sim. Estudo de mestrado, de doutorado, as pessoas confundem muito, as pessoas acham que aqui precisa de uma base teórica, totalmente diferente do estudo. E acha também que quanto mais conhecimento, quanto mais ela souber, quanto mais ela se aprofundar naquele assunto, mais ela pode se sair bem. Exatamente. Outro erro incrível que os concurseiros cometem é assim... eu só sei estudar escrevendo. Show! Você pode fazer seus esquemas, pode fazer da forma que for, mas tem muitos concurseiros, muitos, você aí deve estar dando uma risada porque deve acontecer com você, que assistem milhares de videoaulas, fazem cadernos gigantescos e nunca tocam nos cadernos. E volto mais aqui, não é só videoaula, a crítica não é a videoaula. Tem concurseiro que fica lendo PDF gigantescos e fica escrevendo tudo que tem no PDF, ou seja, está copiando o que tem no PDF e também não consegue, nunca pega nesse caderno, nunca faz a leitura, fica lá jogado aquele monte de caderno e na hora de ir fazer as questões não tem a capacidade de acertar as questões, porque o que acontece, entenda uma coisa, o que é que acontece? Prova, galera, não é você ter o conteúdo na cabeça, é você saber aplicar esse conteúdo na resolução de questões. Muitas pessoas sabem um conteúdo e às vezes não percebe que a banca botou uma pegadinha, que a banca fez de propósito para a pessoa escorregar. E a pessoa fala assim, meu Deus, aí qual é a sensação? Já aconteceu muito comigo. Eu chego em casa, pego a prova, olho e falo, eu não acredito que eu errei isso. E isso acontece com todo mundo, não é isso? É verdade. Outra coisa, galera, vocês têm que entender que tem uma característicazinha, eu posso ser até um pouco polêmica ao falar isso, que você tem que... para uma pessoa em si, ela pode levar essa característica para a vida e tudo mais, mas para o estudo para concurso público, ser metódico não é muito legal. Não é muito legal mesmo. A gente tem contato com alunos e quando a gente vê que um aluno é muito metódico, a gente já percebe, ele faz tudo certinho, mas ele... É aí que tá o problema de querer ser muito redondinho em tudo e isso pode te fazer escorregar. Exatamente. Galera, concurso público não é lugar para romantismo. Deixe para romantizar após a aprovação. Concurso público é pragmatismo. Eu explico melhor. O que é pragmatismo, DB? Ser prático. Você precisa ser prático. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo muito bonitinho, muito desenhado, muito pintado, muito pronto? Essa pessoa, ela tem dificuldade demais de ser aprovado. E cuidado com uma coisa muito importante. Cuidado com o seu ego. Tem muitas pessoas, conheço várias pessoas que fazem resumos incríveis, que fazem uns mapas mentais muito tops. E tipo assim, posta no Instagram, fica todo mundo curtindo, fica todo mundo dando like, e aquela pessoa, aquilo cresce o ego daquela pessoa, mas ela realmente não está focada no que precisa, por isso que essas pessoas dificilmente conseguem aprovação. Existem exceções, existe exceção para tudo, galera. Para tudo existe exceção, mas presta atenção, você precisa fazer o que tem que ser feito para ser aprovado.
tá? É isso que precisa estar na sua cabeça. E são muitos detalhes que te ajudam a chegar mais rápido à sua aprovação. Outro detalhe também, não é que você precisa do cursinho tal para passar, beleza? A gente vai mostrar para vocês que com o material que você tem, com o material que você gosta, com o material que você se identifica, você pode passar em concurso Não público. tem isso, tira isso da sua cabeça. Ai, eu preciso do curso A para passar, eu preciso do curso B, eu preciso do curso C. Você fica se enchendo de materiais, você pega aquele HD externo e você diz assim, eu tenho todos os cursos do Brasil. Galera, todos os cursos têm muitas coisas boas para oferecer para vocês. O que vocês precisam saber é, com o que eu tenho na mão, o que é que eu preciso fazer. E ponto final. Às vezes você tá com ouro na mão, mas você não tá sabendo lapidar, beleza? É isso aí. Então, olha só, pra gente finalizar essa aula, eu quero que você entenda que saiu agora, teve a coletiva da Polícia Rodoviária Federal, tá? Você precisa de extrema organização, você precisa controlar a sua ansiedade e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Só para finalizar esse vídeo, eu nem ia nem falar isso, Glau, mas isso aqui é um brinde, é de surpresa. Galera, a gente tinha gravado, né, Glau? Tinha gravado já a semana e a gente tá regravando porque o nosso compromisso é com vocês. Então, após essa coletiva, ficou todo mundo meio ansioso demais, maluco. A gente falou, não, vamos gravar a semana Ouça Passar em 2021 de novo e bora botar para descer. É isso. Não é isso? Então, olha só, o que vai acontecer agora na internet são centenas de aulas ao vivo, gratuitas, centenas de, tipo assim, ó, você ficar 60 dias só assistindo aula, conteúdo, não vai ser isso que vai aprovar você, tá? Você tem que entender em que ponto você tá, se você é iniciante, intermediário ou avançado. Se você é iniciante, você tem que entender que não vai ter mágica, então você precisa criar uma estratégia que vai te dar chances de chegar na prova ainda bem. E aí essa estratégia não vai ficar sendo vendo só conteúdo até a prova. Se você ver só conteúdo, eu lhe digo uma coisa, você vai fazer uma prova, você vai fazer um simulado, você não vai fazer nem 40 pontos, tá? E se você é avançado, cuidado, por favor, faça esse contrato com a gente, não vá se perder nessa reta final, tá? Continue o seu planejamento, alinhe ele e faça as coisas corretas nessa reta final, beleza? Então se você quer saber muito mais, a gente vai falar sobre organização nos estudos, a gente vai falar sobre resolução de questões, a gente vai falar sobre letra de lei nessa semana Ouça Passar em 2021. Então a gente te aguarda amanhã aqui. É isso aí. Foi muito top estar aqui com vocês e a gente sempre faz com muita entrega, com muita dedicação. A gente te espera amanhã, beleza? Esperamos por você. Tamo junto e pau na máquina, galera.